Neste vídeo iremos trabalhar com a formatação de dados. Continuando com a folha de cálculo que nós tínhamos utilizado anteriormente e acrescentando aqui uma coluna para a data de nascimento, vamos ver como é que os dados são formatados na folha de cálculo. Automaticamente, quando nós vamos escrevendo alguma coisa, a própria folha de cálculo interpreta que tipo de dados é que é. Portanto, quando eu coloco texto, ele pré-define como texto, os números ficam pré-definidos como número. Até podemos ver que automaticamente, se eu colocar um número, o número é alinhado à direita e o texto é alinhado à esquerda. Se eu, por exemplo, colocar uma data de nascimento, 13/11/1956, por exemplo, estes dados ficam interpretados como uma data, mesmo que eu não coloque tudo. Por exemplo, se eu puser só 13/11, ele parte do princípio que eu me estou a referir a uma data. Ou, por exemplo, 12/11/13. Portanto, isto é feito automaticamente. De qualquer forma, nós conseguimos especificar que tipo de dados é que queremos em cada célula e a forma como eles são visualizados. E aqui é importante saber que os dados visualizados não são obrigatoriamente os dados que estão guardados na célula. Portanto, uma forma simples de vermos o que é o quê? Aqui na própria célula vimos o que está à vista e aqui nesta linha de entrada nós vimos exatamente o que é que está guardado nessa célula. Para formatarmos o tipo de dados, nós devemos fazer, como sempre, a nossa seleção. Neste caso eu vou selecionar estas 3 células e podemos ir à opção Formatar Células. Uma forma rápida de chegar aqui é usar a opção Ctrl 1, que funciona em qualquer tipo de folha de cálculo e é algo que é útil decorar porque nós vamos precisar de fazer isto muitas vezes. Então, Ctrl 1 vai-me chamar a opção de formatar células. Aqui temos várias formas de formatar. Neste caso e neste episódio vamos tratar apenas a formatação do tipo de dados que é feito aqui no separador números. Então aqui nós temos várias categorias, portanto temos número, percentagem, moeda, data, hora e por aí adiante, e aqui conseguimos especificar um pouco o formato que nós queremos. Por exemplo, aqui a diferença entre eles. Aqui no número, se eu escolher, por exemplo, este, ele vai-me automaticamente dividir os milhares com um ponto e usa-me 2 casas decimais separadas por uma vírgula. Posso aqui aumentar ou diminuir as casas decimais e, se eu quiser, até posso acrescentar zeros à esquerda em relação ao número que eu tenho. Então, fazendo esta seleção e aceitando o que eu fiz, eu consigo ver então que tenho aqui uma formatação muito diferente em relação àquilo que eu tinha antes. E isto vai se aplicar nesta célula independentemente do que eu escrever aqui. Portanto, ele vai usar sempre as opções que eu pré-defini, ou seja, 3 zeros à esquerda e 2 casas decimais. Portanto, isto é uma forma de formatar. Então, fazendo aqui outra seleção e fazendo novamente Ctrl 1, eu depois posso formatar, usar outras formatações além de número. Portanto, percentagem, como moeda, algumas destas coisas já fazíamos com as ferramentas básicas da nossa barra de ferramentas. Também posso forçar a formatar estes números como datas, e já vamos ver alguns exemplos disso, e até obrigar a formatar como texto ou pré-definir um formato que podemos editar aqui, mas que não iremos abordar nestes vídeos. Escolhendo a formatação de data, aqui no formato nós podemos decidir como é que queremos que a data apareça. Por exemplo, podemos querer que apareça a data por extenso, incluindo o dia da semana. Então eu vou aceitar. Então aqui é importante saber que, aqui vou alargar, porque é que estes números são identificados ou são transformados em datas. Para todos os efeitos, o número 1, em termos de data, é 1 de janeiro de 1900. O 2 é o 2 de janeiro de 1900 e por aí adiante. Se eu pegar aqui numa destas datas e a formatar como um número, então neste caso eu vou formatar esta data como um número, eu consigo ver qual é que é o número
deste dia. Portanto, é o número 220.772. Portanto, isto vai ser útil mais tarde quando precisarmos de fazer alguns cálculos com datas. Portanto, neste caso, eu tenho formatado o meu número. Como eu disse inicialmente, se eu clicar na célula, eu aqui vejo o que está realmente guardado na célula, que é simplesmente o número 20. Isto é muito útil porquê? Porque se eu introduzir aqui, por exemplo, 1234, 4 dígitos, o que ele me vai fazer é escrever algo mais. Portanto, vai-me acrescentar um ponto, uma vírgula, duas casas decimais. Ou seja, houve aqui 4 caracteres que não foram necessários guardar e que eu não precisei de escrever.